o servo enfermo. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, louvamos a Ti por esta palavra lida neste momento, no desejo, Deus, que ela venha ser, Senhor, aplicada em nossas vidas e que possamos extrair, Senhor, ensinamentos de crescimento espiritual nesse texto para a vida espiritual de cada um de nós. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvamos a Deus por esse texto lido neste momento. Um texto bastante conhecido que fala sobre a cura de um servo, de um centurião de Cafarnaum. O que nos chama a atenção nesse texto é a maneira que este homem vai proceder para alcançar a cura que ele deseja para o seu servo. Aleluia. A Bíblia diz para nós que depois que Jesus concluiu esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Esses discursos estão exatamente nos capítulos anteriores, ou no capítulo anterior, capítulo de número 6, quando ele trata do Sermão do Monte, que em Mateus está exatamente no capítulo 5, 6 e 7. Aqui Lucas relata no capítulo de número 6 este sermão. E narra no início do versículo 7, dizendo que depois que Jesus concluiu esses discursos, ele entra em Cafarnaum. E quando ele entra em Cafarnaum, a Bíblia diz que um centurião, que tinha um servo que estava muito enfermo, e esse centurião muito estimava este servo. Me chama a atenção que a Bíblia não fala o nome do centurião, nem tampouco o nome do servo que está enfermo. Mas a Bíblia vai narrar para nós que o centurião ouve falar que Jesus está em Cafarnaum, e provavelmente ele já tem ouvido que Jesus cura os enfermos, que Jesus restaura a vista de cegos, que Jesus ressuscita mortos e faz maravilhas, e é tido como um grande profeta que foi enviado a eles naquele tempo. Conforme o doutor da lei Nicodemos, a Bíblia diz para nós que ele tem Jesus como um mestre vindo da parte de Deus. Já para a turma, ou para a multidão que ia com o filho da viúva de Naim para o sepultamento, tem Jesus como um grande profeta enviado até eles. Glórias ao nome do Senhor. Um grande profeta que se levantou entre eles. Então esse centurião, ele escuta falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, vem ao seu coração um desejo de que Jesus venha até a sua casa e cure o seu criado que está moribundo, que está enfermo. E qual a atitude que esse homem vai tomar? A Bíblia vai dizer para nós no versículo de número 3, que ele chama os anciãos judeus, dos judeus, os anciãos dos judeus, que estão ao seu serviço, e envia esses anciãos para ir convidar, fazer o convite a Jesus, para que Jesus venha curar o seu servo. Quando esses anciãos chegam junto de Jesus, aonde Jesus está, a Bíblia diz que eles rogaram-lhe muito. E como eles rogaram? Eles disseram a Jesus que o centurião mandou chamá-lo, convidá-lo, para que ele fosse até a sua casa e curasse o seu criado que estava enfermo. E para aqueles anciãos havia
3 pontos positivos na vida daquele centurião que o fazia merecedor de Jesus ir até a sua casa para curar aquele enfermo. Primeiro ponto é que eles dizem que aquele homem ele é digno que Jesus lhe concedesse essa visita. Isso que ele estava lhe pedindo. Um homem digno, segundo os anciãos de Jesus, e fazer-lhe esta visita. Glórias a Deus. E por que ele era tido como digno? Porque eles vão dizer a Jesus que ele ama a nação de Israel, versículo de número 5, ele ama a nossa nação, é o que os anciãos dizem a Jesus. O que é que eles estão dizendo? Jesus, esse centurião que nos enviou até o Senhor, ele é digno que o Senhor lhe conceda isso, porque ele ama a Israel. Bem-aventurados que amam a Israel. Nós somos exortados pela Bíblia Sagrada para orar em favor da nação de Israel. Quem se torna amigo de Israel recebe as bênçãos do Deus de Israel. Glórias ao nome do Senhor, nosso Deus. E em segundo lugar, eles vão concluir a fala deles dizendo que ele também edificou uma sinagoga para eles. Ele próprio, centurião, preparou uma sinagoga para que os judeus pudessem cultuar e adorar a Deus. É um homem que tem beneficiado os judeus, amando a nação de Israel e fazendo um templo, uma sinagoga, para que eles pudessem cultuar a Deus. E todos os sábados, leem a palavra, escutar a explicação da palavra. O próprio Jesus, por algumas vezes, foi encontrado no dia de sábado na sinagoga, lendo o livro, explicando o livro, curando enfermos e fazendo o nome de Deus ser glorificado ali naquele lugar. A sinagoga era como um templo, um lugar de reunião para os judeus, reunião de caráter religiosa, onde eles adoravam a Deus com hinos de louvores, com a leitura da Torá e com a explicação da leitura. Glórias ao nome do Senhor para sempre. As sinagogas surgiram no cativeiro, não é isso? Babilônia, quando foram ali feitos as sinagogas para continuar a adoração. E assim, quando voltaram, em cada lugar que houvesse pelo menos 30 judeus reunidos, habitando, deveria ali ter uma sinagoga para que eles pudessem cultuar e glorificar a Deus. Quando Jesus escuta isto, a Bíblia diz que Jesus vai com eles, versículo 6, Jesus vai com eles, Jesus aceita o convite, Jesus aceita a convocação, a solicitação daquele centurião através dos anciãos, e Jesus vai para a casa do centurião. Porém, a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima da casa daquele centurião, ele agora envia os seus amigos. Ele convida alguns amigos dele ali e envia aqueles amigos que eles vão até o encontro de Jesus. E quando eles vão, ele diz a eles o que eles devem dizer a Jesus. Redobre sua atenção aqui agora comigo. Quando ele manda os anciãos dos judeus, ele não diz o que os anciãos devem dizer. Ele simplesmente manda os anciãos convidar, solicitar que Jesus viesse até a sua casa. Os anciãos é que resolvem dizer que ele é digno que Jesus lhe concedesse isso, porque ele era amante, amigo, amava Israel e havia feito a sinagoga.
Mas quando ele envia os amigos até onde está Jesus, ele manda eles dizer a Jesus que ele não se incomode, porque não é digno que Jesus entre debaixo do seu telhado. Raciocine comigo aí. O centurião chama os amigos, envia a Jesus dizendo: digam a ele que ele não se incomode, porque eu não sou digno que ele venha ficar debaixo do meu telhado. E também digam a ele que por causa disto, nem ainda eu me julgo digno de ir ter com ele. Eu não tenho condições de ir ter com ele. Reverência, respeito, reconhecimento de quem é Jesus está dito por este centurião. Glórias a Deus. Mas eles também levam a mensagem do centurião para Jesus. O centurião diz: olha, diga a ele que não se incomode, não sou digno que ele venha ficar debaixo do meu telhado, que eu também não sou digno, não me achei digno de falar com ele pessoalmente, mas digam para ele que basta ele dizer uma palavra e o meu criado vai ficar sarado. Digam a Jesus que basta ele liberar uma palavra e o meu criado sarará, e o meu criado ficará sarado. Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa. Daqui a pouquinho estaremos explorando um pouco mais essa fala desse centurião, porque agora ele vai dizer aos seus amigos que digam a Jesus que ele também é homem sujeito à autoridade. O que é que ele está dizendo? Digam a ele que eu também